Olá pessoal, estamos aqui ao vivo, mais uma live. Hoje falaremos de saúde e vendas, hein? Comigo está um especialista em saúde, Shigeo Bonilha. Daqui a pouquinho ele está chegando. E o nosso tema, olha que legal, a verdade esquecida sobre o envelhecimento e o caminho natural para viver com saúde e autonomia. Aê! Fala, Shigeo! Faz tempo que eu não te vejo, hein, cara? Faz tempo, né? Mas estamos aí, na área. Isso aí. Por que eu te chamei aqui, cara? Eu tô hoje, sexta-feira 13, iniciando um desafio particular. Nos últimos meses ali, outubro para cá, eu ganhei mais peso do que o normal. Venho praticando exercícios, mas mesmo assim tendo dificuldade para manter o peso, né? Então resolvi dar uma reviravolta, sabe? Fui fazer avaliação física, conversei com o nutricionista, então estou me preparando aí. E exatamente hoje eu estou iniciando um desafio, né, para realmente perder mais gordura. Então, tudo que for relacionado à saúde aí tem me interessado. E aí Legal. eu vi lá, né, que você teve recentemente num evento falando sobre saúde. Falei, meu, deixa eu chamar o Shigeo para me ajudar aqui sobre mitos e verdades em relação à saúde em geral, né? E Uhum. aí você acertadamente escolheu esse roteiro aqui, né? Esse tema, a verdade esquecida sobre o envelhecimento e o caminho natural para viver com saúde e autonomia. Boa Exatamente. tarde, Shigeo. Conte para nós um pouquinho sobre você, quem é o Shigeo, e depois nós vamos para o tema. Por que você trouxe esse tema para a gente? Legal. Bom, meu nome é Shigeo. Hoje eu sou fisioterapeuta, mas também massoterapeuta. Trabalho com um método japonês chamado Kotsuban Chosei, que em português significa ajuste pélvico ou alinhamento pélvico, né? E esse método ele traz muitos benefícios para a saúde, porque ela favorece a circulação sanguínea. Eu e você, Cleiton, nós estamos vivos porque nós temos sangue circulando em nós, né? Bombeado pelo coração, nós temos veias e artérias que fazem esse papel de distribuir o sangue para levar o quê? Nutriente, oxigênio, células de defesa, hormônio para todas as trilhões de células que nós temos no corpo. E também retirar de lá aquilo que nós não precisamos mais. Aliás, é o resultado do metabolismo celular, né? Toxinas, que nós não precisamos realmente do nosso organismo, precisamos descartá-los. Quem faz esse transporte é a corrente sanguínea, Hum, né? Então, o que nós temos com isso? Sangue sendo distribuído plenamente para todas as partes do corpo, as células sendo abastecidas com tudo aquilo que ela precisa e tirar de lá aquilo que ela não precisa, são células saudáveis. Células saudáveis, células juntas formam tecidos, tecidos juntos formam órgãos, então os órgãos vão ter suas funções plenas executadas e a pessoa vai ter saúde, Então, né? basicamente, células mais jovens envelhecem-se mais lentamente. E também me leva a crer que se você atrapalhar esse processo, pode até levar para doenças como câncer, por exemplo. Mais ou menos, né? Todas as células elas têm um período de vida, né? Existe uma questão chamada apoptose, que é a morte celular. Basicamente, as pessoas são outras pessoas a cada 10 anos. Ou seja, você se renova todas as células do seu corpo a cada 10 anos, né? Mas o fato é que quando você tem, as suas células estão em sofrimento porque você não dá a ela tudo que ela precisa, porque você se intoxica com a alimentação moderna que nós temos hoje, com o ar, produtos que passam na pele, você está levando coisas que não precisa, que não deveria estar ali nas suas células. Seja também com medicamentos. Os medicamentos são bons, eu não sou contra medicamentos, mas os medicamentos eles são bons para uma coisa e acaba sendo ruim para outras, que são chamados defeitos adversos, os defeitos contralaterais, colaterais. Então, as células elas vão sofrer esse processo de apoptose, ela pode se renovar, mas elas vão também causar um sofrimento. Uma doença crônica pode surgir aí nesse meio tempo. E você poderá ter complicações, sintomas vão surgir a partir daí.
Ô, Shigeo, então vamos traduzir aí para o pessoal, né? Tem pessoas que aos 40 anos estão extremamente cansadas, não têm pique nem energia, não conseguem andar uma quadra ou subir 2 lances de escada e já estão morrendo. E tem Uhum. morrendo, né, no sentido de extremamente cansadas. E tem pessoas aí com 60 anos que estão correndo maratonas, né? É, o que que seriam as principais causas disso? Só nesse exemplo que você falou, aí já dá para saber que a idade não interfere, né? O que que a gente pode, o que que eu posso citar assim como primordial? Hábitos. Você vai ver a pessoa de 40 anos que está quase morrendo aí quando sobe uma escada. Provavelmente ele não faz isso, né? E então os hábitos de vida moldam a pessoa, né? Eu costumo dizer o seguinte: se você tem algum problema e você quer mudar esse problema, você tem que mudar os seus hábitos, porque todos nós somos produtos dos hábitos que temos. Então, a pessoa de 40 anos que está sofrendo assim, provavelmente ela é sedentária, ela não mexe muito seu corpo, e hoje nós vivemos uma sociedade que favorece isso, né? Muitas pessoas trabalham em escritórios, sentadas numa cadeira na frente do computador, né? Provavelmente também ela pode ter aí hábitos alimentares ruins, que são ricos em carboidratos, são ricos em produtos industrializados, com muitos conservantes, O produtos próprio químicos, açúcar faz muito mal, né? açúcares, né? Então são pessoas que às vezes, por conta disso, desses hábitos que têm, às vezes muita tela, né? E você vai ter um prejuízo para o seu sono, e a gente sabe que o sono é terapêutico, né? É uma pessoa que muitas vezes não vai ao sol, então você diminui a taxa de vitamina D sanguínea, e a vitamina D está relacionada com N reações químicas do nosso corpo, inclusive produção de hormônio, né? A disposição, se a disposição cai, provavelmente você está com um problema endócrino aí, você tá com um problema hormonal. Então, a gente olha sempre para o hábito. Né? Então, se a gente quiser mudar esse quadro, né, de doença para a saúde, de deficiência para a saúde, a gente tem que olhar os hábitos que nós temos. E investigando os hábitos, mudando esses hábitos, é possível trazer para uma condição de saúde. Aí você olha para a pessoa que tem 60 anos e está bem, provavelmente ela está fazendo alguns desses hábitos aí saudáveis. Exato. Depois nós vamos listar esses hábitos saudáveis. Mas antes eu queria trazer um exemplo. Eu estava assistindo recentemente, né? Portugal ganhou o campeonato lá da Euro e Cristiano Ronaldo foi um player importante na final e outros jogos. O cara está com 40 anos e falaram que fizeram uma pesquisa, né, para determinar a idade que ele tem. E ele tem o corpo de uma pessoa de 28 anos. Olha só. 28 anos, o cara tá com 40 anos. Isso é uma verdade. Existe a idade biológica e a idade cronológica. Eu encontro muitas pessoas que têm a idade biológica mais velha do que a idade cronológica. É uma pessoa de 40, 50 anos que tem um corpo de 60, 70, 80, hérnias de disco. Você vai ver a radiografia, nossa, isso daqui não é compatível com uma pessoa de 40, 50 anos. Né? Mas o contrário também existe, que é o caso dele, né? Você tem a idade cronológica maior do que a biológica. Esse é o desafio nosso. É a gente chegar aos 80, 90, quem sabe até 100 anos com um corpo de meninão. Um É, corpo muito até no jovem. Netflix, eu não vou lembrar agora o nome do documentário, mas fala de uma pessoa lá, um norte-americano, que ele estava envelhecendo cerca de 2 a 3 meses menos do que, né, as pessoas tradicionais. Então, né, mostra aí isso que você está falando, a idade biológica é diferente da cronológica. Mas vamos listar esses hábitos que seriam mais importantes para as pessoas olharem com carinho. Você começaria listando quem? Se a gente fosse escolher 5 os hábitos para tomar muito cuidado. Quando a gente fala de hábitos, a gente está falando daquilo que você faz diariamente, né? E uma das coisas que a gente faz diariamente é comer. E hoje nós vivemos numa sociedade em que nós temos o privilégio de comer a hora que quisermos, de manhã até à noite. Então, se quisermos, enquanto tivermos dinheiro, a gente sai de um lugar, vai para o outro.
e dá-lhe comida o dia todo. A questão é, o nosso corpo suporta isso? Nosso corpo está preparado para isso, para metabolizar toda essa comida? E outra, não é só a quantidade de comida, também a qualidade dessa comida, né? Essas comidas que nós compramos, elas são saudáveis de fato? Ou elas têm alguns conservantes, ou elas têm alguns saborizadores que enganam o nosso cérebro. Hoje a gente tem, por exemplo, comidas que têm sabor chocolate, sabor café. É Tudo isso é verdade. para o nosso cérebro, porque de fato não tem nutrientes de café e também não tem nutrientes de chocolate, né? E que lá engana o nosso cérebro, a gente acha que está mandando um nutriente para dentro e não estamos, né? Então, estudos científicos têm dito que as pessoas estão adoecendo, na verdade, porque estão desnutridas. Uhum. Desnutridas. Quando a gente sai para comer, sei lá, um pastel, não vou falar marcas aqui, mas um sanduíche qualquer, você olha para aquilo ali e você fala, que tipo de nutriente que eu estou mandando para dentro? O que sobra aqui? Às vezes a carne que vai te dar um pouquinho ali, mas essa carne também está cheia de aditivos químicos que talvez não seja tão benéfica assim. Né? Não dá para falar que aproveita muita coisa dali, né? Ou seja, matou-se a fome, você não tem vontade de comer, mas você não nutriu. E há uma E aí eu diferença. fico preocupado até com as crianças, né, Shigeo? Porque criança, às vezes, almoça doce, né? Uhum. E aí é complicado, né? Ou um carboidrato que, sei lá, excede no pão, né? Ali tem muito pouco nutriente, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, vai fazer 11 agora, e até hoje eu luto com ela no sentido de tentar trazer é, a noção, a consciência da alimentação. E ela tem o paladar infantil, ela só come aquilo que ela quer comer. Eu não consigo vencer todas as vezes. Mas ontem ela me deu uma alegria muito grande, porque ela foi ao aniversário e ela falou: pai, eu não tive vontade de tomar refrigerante. Ó, os meus Nossa! não tomam, Shigeo. Eu Hã? tenho os meus não tomam. Eu tenho uma filha de 6, vai fazer 7 agora em agosto. O meu menino tá com 3, vai fazer 4 em novembro. E, cara, Uhum. eu consegui até agora blindá-los, assim. Não tomam refrigerante, cara. Nem em festa de aniversário, nem quando estão só eles sem a gente. Bom, daqui a pouco, né, acredito eu que, não sei, 8, 9, 10 anos fica mais difícil de evitar, mas por enquanto, estamos bem aqui. Eu não tive essa sorte no início porque minha esposa acabou introduzindo os açúcares para minha filha. Então, uma vez adquirido na infância, fica mais fácil, mais difícil tirar, né? Mas eu venho num trabalho de conscientização para ela, né? E ela resistiu a essa vontade de tomar refrigerante, ou ela não quis tomar de fato, né? De tanto eu ficar falando, e foi uma vitória para mim. Fiquei muito feliz com ela. Mas É, ó, eu vou fazer um paralelo aqui com as coisas que você vai falando, né? Você sabe que eu sou, além de um franqueado da Prudential, né? Proteger as pessoas do seguro de vida, eu também sou mentor em vendas. Então você falou aí da recuperação e sono, como é importante isso, né? Tanto para a parte física, cognitiva e por aí vai, né? Eu fazendo uma relação para vendas, é tempo de planejamento e análise, né? Então não é só agir, só vender, né? Só estar na frente do cliente, é também planejar e analisar os dados. E quando a gente dorme, a gente descansa, o nosso cérebro, ele também ali está fazendo isso, né? Uma reorganização de ideias. Nós estamos também acordando, né? Mais dispostos, desde que bem descansados, né? Então, um sono de qualidade acaba também interferindo na parte cognitiva, né? E não há dúvida, fisiológica. é verdade. Quando a gente tem o sono a gente tem fases do sono, né? Mas basicamente elas se dividem no sono não REM e o sono REM. O sono não REM ele tem cerca de 70%. O sono REM é o sono mais profundo, né? Você fica com atonia muscular, né? Ou seja, só fica com a musculatura toda totalmente relaxada e é onde você tem você tem uma atividade cerebral como se você tivesse acordado, né? E nesse momento você tem uma limpeza do seu cérebro.
inclusive toxinas que levam ao Alzheimer. Então, você ter uma boa noite de sono, alcançando esse sono REM, que a gente chama de sono reparador, você evita doenças neurodegenerativas. Legal, isso Você eu não sabia, hein? sistema imunológico, células de defesa nossa vão ter melhor ação. Você vai diminuir a inflamação quando a E aqui gente. vale uma analogia também. Tem pessoas que confundem, né? Ao consumir álcool, ficam com sono, cansadas e dormem, né? O capotar lá de bêbado, né? Como a gente brinca. Mas não atinge esse sono que você diz, né? Esse sono REM que é o que realmente é o reparador. Então as pessoas têm esse erro, né, em achar que a bebida alcoólica ajuda no sono, muito pelo contrário, né? Um sono agitado, né? Um sono que não descansa, né? Por isso é corda de ressaca muitas vezes. Ajuda a pegar no sono, mas ela não mantém. Você tem exatamente isso que você falou, um sono agitado. E aí não é reparador, né? O problema do sono é o seguinte: se foi algo ocorrido esporadicamente, porque eu viajei, porque eu tive um compromisso, porque eu tive um trabalho e tive que acordar cedo no dia seguinte, às vezes acontece comigo também. Vai acontecer? Vai acontecer vários problemas para você, porém não serão perceptíveis, não é a ponto de surgir um sintoma. O problema é quando você tem isso cronicamente. O problema é quando você quer dormir e você não consegue chegar e dormir. O problema é quando você precisa de um medicamento. Hum. Aí mesmo com o medicamento, você tem às vezes o início do sono, mas às vezes você não mantém o sono. E se você mantém o sono, você não chega a manter com o medicamento o sono REM. E aí você às vezes tem várias horas de sono, mas esse sono não é reparador para você. Então você perde, no médio e longo prazo, toda aquela capacidade de proteção que o sono te dá de doenças neurodegenerativas e doenças sistêmicas. Né? Legal. E você também comentou, né, Shigeo, de uma alimentação saudável, né? Os hábitos, principalmente os alimentares, como eles são importantes. Fazendo também essa analogia com vendas, é basicamente as informações de qualidade, né? Uhum. Então, você transmitir essas informações e também captar informações de qualidade para um bom processo de venda tem muito a ver aí com essa alimentação saudável. Você está nutrindo, né? Está colocando para dentro aquilo que é bom e é importante. E por que que eu estou, né, preocupado com isso? A partir do momento que a gente tem uma melhor qualidade de vida na saúde, também vai fazer com que a gente esteja mais é, com a cabeça mais fresca, né, para poder trabalhar. Então, as ideias, a parte cognitiva, ela funciona numa velocidade correta, né, o que vai ajudar no empreendedorismo, nos negócios, nas relações humanas e por aí vai. E quando a gente tem um bom resultado, né, financeiro, quando a gente tem um bom resultado no nosso trabalho, nossa vida pessoal, a gente também acaba tendo menos ansiedade, né, menos depressão, menos preocupação, o que, né, ajuda no equilíbrio como um todo. Bom, falando ainda da alimentação, você trouxe o hábito, vamos colocar a água. A água é algo que é extremamente importante e muitas vezes as pessoas não dão muito bola. Onde que os médicos pegam muito? Ó, você tem que beber água, você tem que beber água. E as pessoas, pum, colocam água para dentro. Mas existem águas e águas, certo? Chiquinho? Fala um pouquinho da água, por exemplo, com gás e sem gás. A E água, depois, a água ela é muito importante. Vamos partir do princípio: 70% do nosso corpo é água. Isso significa que os outros 30% são estruturas físicas, né? Não que a água não seja também, né? Mas imagina uma pessoa de 72 quilos. Ela vai ter em média aí 54 litros de água dentro de si. Desses 54 litros, cerca de 28 litros teriam ou deveriam estar dentro das células. Aí, se não está, onde é que elas estão? A gente chama de interstício, entre células, né? E a pessoa vai ficando inchada. Aí a gente perde aí pela urina, suor, cerca de 2,3 litros de água. A gente tem que repor pelo menos isso, senão a gente fica desidratado. E quando a gente fica desidratado,
a gente pode ter até falha de memória. E tem muita gente que tem essas falhas e acha que é natural, é a idade. Mas não, se você hidratar um pouquinho melhor, você já começa a sentir melhora nisso daí, né? Aí com relação às águas, né? Tem águas e águas. Você falou da água com gás. Quando eu parei de tomar refrigerante, eu tomava muita água com gás, bastante. E colocava um limãozinho, ficava saborizado, etc e tal, né? Só que qual que é o problema da água com gás? Água com gás, o gás altera o pH da água. A água deixa de ser uma água neutra ou alcalina para ser uma água mais ácida. E a ácida, muito ácida. Estou falando de acidez de um refrigerante. Nós sabemos que o refrigerante tem um pH de 2,5 mais ou menos, É um né? refrigerante sem açúcar. Refrigerante sem açúcar. Tudo por causa do gás. Tudo por causa do gás. E aí a gente faz os experimentos químicos ali, joga o reagente de pH, reagente de piscina normal, e você vê nitidamente como ela fica acidificada. Né? Então a água com gás eu não recomendo para ninguém. Depois que eu descobri isso, eu parei de tomar minha água com gás. Agora, quando eu tomo, não vou falar assim, ó, não tomo nunca. Às vezes eu tomo, mas eu tomo conscientemente. É só aquela dose, é só aquele momento, e depois eu volto a tomar água normal para manter a minha saúde. Né? Porque a gente não quer ser o chato da festa também. Né? É verdade. Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Tudo é uma questão de escolhas, né? É isso mesmo. Legal. Outra coisa aqui que é o próprio treinamento físico, né? Eu faço muita analogia aqui com as objeções, né? Então, o treino físico, ele às vezes é cansativo, às vezes dói, né? Às vezes dá vontade de desistir, de parar. E as objeções é isso também, né? É algo que o cliente está te cansando, né? Ele tá, você coloca um benefício, ele objeta. Você coloca um benefício, ele objeta, né? E chega um momento que você fica treinado, né? A escutar a objeção, fácil de contornar, fácil de evitar e fácil de antecipar, né? Então, é algo que faz parte do processo de venda, né? E quanto mais você treinar, mais preparado você vai estar. Não tem muito o que fazer. Assim como o treinamento físico. Todo mundo que quer ter performance na parte atlética vai ter que treinar fisicamente. Vai doer no começo, mas vai ficar cada vez menos dolorido, né? Essa aqui é a analogia que eu faço. Você gosta de treinos físicos, Shigeo? O que você pratica de esporte? Eu faço musculação atualmente. Né? Ah, isso eu queria falar, viu, meu? Dizem que musculação todo mundo deveria fazer, né, Shiryu? Até por uma questão de postura e tudo mais. Explica um pouco pra gente, vai. É o seguinte, primeiro, o seu corpo ele está em pé e faz movimentos por causa desses músculos. Né? O fato é que, conforme nós vamos envelhecendo, um efeito chamado sarcopenia vai ocorrendo. A gente vai perdendo células musculares e, consequentemente, força. Né? O idoso ele morre muito por queda e porque ele tem fraqueza muscular. Né? Tem algumas questões de casa mesmo, escorregar, mas mesmo quando escorrega, você tem que ter força para reagir, ter os reflexos, né, ativos. Né? E ele perde muito isso, bate cabeça e acaba falecendo. Novos estudos científicos têm dito o seguinte, que há uma relação direta entre a musculatura da coxa e a longevidade da pessoa. Força muscular na velhice. Olha Olha isso. que coisa interessante. Inclusive de evitar doenças neurodegenerativas. Caramba, legal isso, hein? Agora eu te pergunto, pergunta por quê? Por quê? Durante o exercício físico, você tem que contrair essas musculaturas. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. O que acontece com os seus vasos sanguíneos? O que acontece com o seu Bom, batimento cardíaco? Então, o batimento cardíaco vai acelerar porque você precisa mandar sangue para esta região que está sendo contraída para que ela faça a contração de fato, né? Então, melhora a circulação sanguínea, melhora a distribuição de sangue. E quando a gente melhora a distribuição de sangue, a gente tem benefício para o corpo todo. Nós só estamos vivos porque temos circulação sanguínea. Então, as práticas de exercício físico, seja ela de musculação, seja ela aeróbio também, seja um esporte qualquer, você vai ter esse benefício da circulação sanguínea. Então, quanto mais movimentos tivermos, em tese teremos mais saúde. É claro que a gente não pode acelerar, exagerar nesses movimentos, porque aí nós temos uma questão de estrutura. Né?
Se eu exagerar, eu comprometo a minha estrutura, uma articulação, e aí eu tenho período de recuperação ou até de lesão muito séria a ponto de não poder fazer mais. Mas havendo um equilíbrio, o exercício físico é muito importante. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Durante toda a história da humanidade, a gente passou mais tempo movimentando o corpo do que em sedentarismo como nós vivemos hoje. Tá? E a gente sempre teve saúde, a gente não tinha doenças, muitas das doenças crônicas que nós temos hoje não havia anteriormente na história passada. Nossa, isso é verdade. Bom, trazendo aí um pouco para as vendas também, disciplina no esporte, disciplina nas vendas. Eu acredito muito que um bom vendedor ele tem uma mentalidade esportiva, não que ele tenha que ser atleta, mas uma mentalidade esportiva. O esportista ele está em melhoria contínua, né? O corredor está querendo melhorar segundos, milésimos às vezes, né? Atletas de alto rendimento, futebol, treinam, né? Chutes com as duas pernas. O cara do basquete, arremessos constantes, né? X bolas lá por dia, né? Então essa disciplina leva ao sucesso, né? Tanto no esporte, nós estamos falando aqui do bem-estar, né? Você cuidar tanto da alimentação quanto dos exercícios, né? Citamos o Cristiano Ronaldo aqui, que com 40 anos tem uma idade biológica de 28. E nas vendas, no empreendedorismo, é a mesma coisa, né? Nós temos que buscar constantemente a melhoria. Por quê? Porque o mundo muda, o comportamento de compra muda, as ferramentas mudam, concorrência, né? Opções, as necessidades e por aí vai. Então, essa disciplina constante, né, de crescimento, acho que tem que fazer parte de todo mundo, né, Shigel? Uhum. Ah, com certeza. Primeiro, eu falo assim, ó, primeiramente você tem que saber onde é que você quer chegar, o que que você quer ser, o que que você precisa saber, né? Você falou de saúde, da sua própria saúde, e você está fazendo um caminho que eu acho que é um dos melhores, que é na verdade um caminho de conhecimento. Por exemplo, a gente não falou disso ainda, mas eu queria falar, que é o do jejum. Eu sou adepto do jejum. Já cheguei a ficar 4 dias sem comer. E o quinto dia eu só não fiquei porque era um domingo e queria confraternizar com a família. Mas assim, durante esses 4 dias eu tomava água, e água boa, né? É isso que eu ia te perguntar, se o seu jejum restringiu tudo, a água podia, café, alguma coisa, chás, Eu, não, eu só tomei líquidos. Então eu tomei café, eu tomei o chá, eu tomei água. Evitava o suco não. suco. Suco não, porque a frutose ela faz mal para a gente em excesso, né? E no suco ela perde o bagaço, né? E o índice glicêmico aumenta muito. Então eu me abstive dos sucos, né? Mas ali um chá, às vezes até adocicado não tinha problema não, mas de preferência sem e águas bastante. Mas Aliás, você falou de uma água boa, tem alguma marca em específica? Não. Como é que seria uma água boa para você? uma água boa. Infelizmente, as águas boas não se podem comprar livremente no supermercado. Tem várias questões envolvidas, uma delas, por exemplo, é o transporte delas. Elas vão vir dentro de uma garrafa plástica, por exemplo, a maioria delas vem, né? Algumas vêm em garrafa de vidro, melhor, mas as de plástico não. Estudos científicos têm revelado que foram encontrados 40 milhões de micropartículas de plástico dentro de uma garrafa de 500 ml. Estamos sendo contaminados a todo momento, né? Então, garrafas de vidro melhor, e essas águas que a gente compra, de um modo geral, ela foi transportada dentro de um caminhão, que foi aquecido. Imagina um plástico aquecido pelo sol. Será que não passou algumas partículas de plástico e de petróleo, né? Porque o plástico é de petróleo, para a água, e a gente vai consumir depois? O segundo aspecto são águas paradas, né? Ela saiu daquele local de origem e ficou parada dentro de uma garrafa. Águas paradas não são saudáveis para a gente, né? Então, uma água boa, você precisa atentar-se a alguns aspectos. O primeiro deles é o de oxidação. Essas águas todas têm um fator de oxidação muito grande. O que é oxidação? Oxidação é o seguinte, são processos oxidativos que ocorrem dentro do nosso corpo. Tá? Você acorda de manhã, eu acordo de manhã, a gente vai fazer um monte de coisa.
A gente se estressa. Mesmo quando a gente vai para a academia, que é para desestressar, na verdade estamos estressando o nosso próprio corpo. E aí ocorre a fabricação de um negócio chamado radicais livres. Radicais livres são moléculas instáveis que oxidam o nosso corpo, né? E aí você precisa de um elétron, ele perdeu um elétron, né? Você precisa de um elétron livre ali para se conectar a esse radical livre e torná-la mais estável. E aí neutralizando e você deixar de oxidar, né? Então tem uma água que eu conheço que produz elementos antioxidantes. E aí você está tomando uma água de qualidade. O segundo aspecto dessa água é a questão do pH. Quanto maior o pH, melhor para o consumo. O pH vai de 0 a 14, né? E alguns críticos da água alcalina que eu ouvi, eu comecei a prestar muita atenção sobre o que eles diziam. E todos eles dizem um aspecto só, é com relação ao pH sanguíneo. Nós temos o pH sanguíneo que é de 7,35 a 7,45. Essa é a faixa vital. Não pode aumentar e não pode diminuir. Tá? Senão é incompatível com a vida. E os críticos dizem o seguinte, não adianta você tomar uma água alcalina, uma água 8, 9, 10, porque o pH sanguíneo não muda. E depois de pesquisar e aprender sobre isso, eu falei, cara, você tem razão. E não deve mudar mesmo, porque é incompatível com a vida se mudar. Né? Então vamos fazer uma analogia, um exercício mental aqui. Você tomou um refrigerante que tem um pH de 2,5. Ele caiu no intestino, caiu na corrente sanguínea. O seu pH sanguíneo é de 7,35, 7,45, faixa vital. Introduziu um refrigerante 2,5, deveria baixar talvez para um 5, mas nós já sabemos que isso é incompatível com a vida. Existe um efeito no nosso sangue chamado efeito tampão. O que é isso? Esse efeito tampão vai lá no nosso organismo, nos tecidos, nos órgãos e puxa os elementos alcalinizantes. Ele vai puxar essencialmente bicarbonato de sódio, vai puxar minerais, né, como o cálcio. Você já ouviu falar que quem toma muito refrigerante desmineraliza? Quem toma muito aquele refrigerante pretinho lá, fica Tem com problemas ósseos, problemas ósseos. osteoporose. Já teve casos, por exemplo, de motociclista que se acidentou, fraturou, e porque toma muito refrigerante, o osso não cola. Aí ele tem que fazer um jejum de refrigerante para favorecer a mineralização dos ossos para que ele possa colar. Isso é real, isso acontece. Né? Então, esse efeito tampão vai lá nos tecidos e puxa os elementos alcalinizantes e traz um pH que era para estar 5 para 7,35, 7,45. Então, quem ficou alcalino ou quem ficou ácido nunca é o sangue, é sempre o tecido. Então, nesse caso, o tecido ficou mais ácido, porque você tirou de lá os elementos Para equilibrar. alcalinizantes. Só que o contrário também é verdadeiro. Se você tomar uma água com pH mais elevado, pH 8, pH 9, ele vai entrar na corrente sanguínea e a tendência é elevar esse pH sanguíneo de 7,35, 7,45 para 8, 7 alguma coisa, 7,9. E isso também é incompatível com a vida. Então ele vai lá nos tecidos e pega os elementos acidificantes, essencialmente gás carbônico. Você sabe que na nossa troca gasosa, né, nós inspiramos oxigênio, nós expiramos o gás carbônico. Então o gás carbônico faz parte do metabolismo do nosso corpo. Todas as células vão produzir esse gás carbônico e eles estão acidificando o nosso corpo. Então quando você toma água alcalina, ele vai lá e pega os elementos acidificantes, o gás carbônico, joga para a corrente sanguínea para controlar o pH e trazer para 7,35, 7,45. Então, quem ficou alcalino ou menos ácido nesse caso foram os tecidos também. E a gente sabe que as doenças crônicas atuam em ambiente mais ácido. Doenças crônicas, o câncer, né? Então ajuda a evitar isso, na teoria. Tá? E ajuda a controlar os sintomas caso a pessoa já tenha uma doença instalada.
A recuperação é mais rápida. Se controlar os sintomas, cada vez menos ela vai precisar de medicamento para fazer esse trabalho. Porque o medicamento, no frigir dos ovos, ele funciona da seguinte forma: o meu corpo não consegue controlar mais o meu sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? Aquilo que acontece no meu organismo e meu cérebro é quem executa. Eu não penso para fazer isso. Por exemplo, batimento cardíaco, respiração, sudorese, secreção de hormônios. Eu não penso para fazer isso. Quem faz isso é meu cérebro. Mas quando ele não consegue mais atuar, por N motivos, a gente chama de sistema nervoso autônomo desregulado, disfuncional. E aí surgem os sintomas. O medicamento vem então para regular o sistema nervoso autônomo, trazer esse sistema nervoso autônomo para uma regularidade e eliminar os sintomas. É para isso que serve. Porém, ele tem uma vida útil de algumas horas, ele cai, já não tem mais efeito e você precisa introduzir outro. Ao longo dos anos, o seu organismo se adapta àquela dose, você precisa aumentar as doses ou às vezes até adicionar novos medicamentos. Eu já conheci pessoas que tomam 4, 5 remédios para hipertensão, só para hipertensão. Aí você fica nesse ciclo, né, de nunca resolver o problema, né? Você está sempre tratando o sintoma ali, né? Você não está Bom, resolvendo a causa de fato, né? exatamente. Interessante, Shigeo. E se a gente falasse agora do álcool, né? Um vinho, Uhum. cerveja, né? Qual que é o mal que isso tem em comparação, por exemplo, com o refrigerante que a gente está falando agora aqui? É Uhum. pior? É a mesma coisa? Menos Olha, pior? eu vou ser sincero para você, eu nunca vi a questão do pH nas bebidas alcoólicas. No vinho tinto, vinho branco, por exemplo, né? Porque a gente sempre faz essa questão a gente tem que ver a coloração, né? E também nunca vi a questão da oxidação, né? O que eu sei com relação ao álcool é o álcool em si. Todas as bebidas alcoólicas vão ter esses malefícios para a gente, se consumido exageradamente, né? Por isso que eu faço uso de bebida alcoólica em momentos específicos, interagindo com pessoas, não é algo frequente na minha vida. E é justamente por isso, porque não é frequente na minha vida que eu posso fazer. Porque aqueles que fazem esse uso frequente, eu vou falar, olha, você precisa parar, você precisa diminuir bastante, né? Então, mas o refrigerante eu sei dizer que o refrigerante é maléfico mesmo, não recomendo a ninguém, e se caso vir a fazer uso, que seja esporádico, né? E Mas esse depois, esporádico uma vez na semana? Ou uma vez na semana já é muito? O que que é esporádico? Uma vez no mês? uma vez a cada, sei lá, 6 meses, 3 meses. Caraca, pra mim, corta. Corta, né? Corta. O melhor é cortar mesmo, porque benefício nenhum, malefício todos. Todos. E depois, e eu só tomo, porque depois que eu tomo água boa. Ah, você faz aquele equilíbrio que você estava citando. Os especialistas vão dizer o seguinte, que a cada copo de refrigerante você tem que tomar 32 copos da água boa para neutralizar os efeitos. Para neutralizar, hein? Neutralizar. Lembrando que água boa não é difícil, não é fácil de encontrar, né? Não é fácil de encontrar. Exatamente. Então é só por isso que eu faço esse uso, né? Senão eu nem faria. Senão eu nem faria. Cara, refrigerante eu cortei da minha vida há algum tempo já, assim. Eu nem me lembro a última vez que eu tomei. Se eu tomei, foi algo assim que, nossa, não tinha o que fazer. Uhum. Mas olha, não tô me lembrando mesmo. Faz muito tempo que eu cortei. Muito ouvindo o Lair Ribeiro, sabe? Não sei se você já acompanhou ele. Então, essa história da água me impacta bastante, viu? Bom, a minha ideia aqui, Shigeo, é a gente seguir para os momentos finais, né? Eu queria fazer essa reflexão de cuidar do corpo, da disciplina. Automaticamente vamos viver mais, melhor, uma parte cognitiva mais apurada, né? Então teremos mais autonomia aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos, o que nos dá mais tempo de qualidade com a nossa família, com o nosso trabalho, né? Menos dependente, né, de remédios e paradas para manutenção, né? Porque carro, quando você não cuida, ele fica lá parado, né? Que nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente não cuidar,
vai ter algum problema e a gente vai ficar parado, automaticamente não estaremos produzindo. Uhum. Então, quero fazer essa relação, né, da importância de manter um hábito saudável, até para profissionalmente falando, né? E familiar e família, né? Você também ter mais tempo com eles, ver neto crescer. Até, cheguei, eu estava conversando com uma pessoa idosa que está com bastante dor, tá frio, né, nos dias de hoje, e começa a doer para tudo quanto é canto, né, as costas, joelho, e por aí vai. E essa pessoa estava dizendo, né, puxa vida, se eu tivesse feito melhores escolhas no passado, talvez eu não estivesse sofrendo hoje, né? Só que o tempo a gente não volta, né? Então, quem tem a oportunidade de mudar, a opção de mudar é agora. Então, as nossas decisões de hoje, né, é que vão afetar a nossa vida nos próximos dias. Eu costumo dizer o seguinte: eu não tenho arrependimentos, porque o passado a gente não muda. A gente pode aprender com os erros que fizemos no passado, as decisões, sejam elas acertadas ou não, a gente pode aprender com elas e praticar, fazer o bem ou fazer melhor a partir do momento que a gente toma essa consciência, né? Nunca é tarde para a gente começar. O importante é começar, né? Tem uma Exatamente. frase que eu gosto de dizer que é o seguinte: tudo que você, como é que era aquela frase? Eu ia falar agora e cortou aqui. Mas é mais ou menos assim: se você sabe que tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer uma mudança, mas você não faz essa mudança, você escolheu a condição que você está agora. É, isso é negligenciar, né? É, eu uso muito isso nos seguros de vida, né? Tem pessoas que eu conscientizo da importância do seguro como uma ferramenta de proteção financeira para o futuro, para coisas importantes como escola de criança, de filhos, né? E por aí vai. E a partir do momento que a pessoa não tem esse conhecimento, né, de um bom produto, de uma boa proteção, é uma falta de conhecimento. A Uhum. partir do momento que ela recebe esse conhecimento e escolhe não ter esse risco coberto, né, esse risco amenizado, é uma negligência, né? É um risco que ela quer correr. E aí é uma opção, é escolha. Assim como na questão de saúde. Enquanto você não sabe, você acha que água sem gás é tão bom quanto, né, uma água normal, é uma coisa. A partir do momento que você entende que é um refrigerante sem açúcar, né? Ah, e até queria trazer um outro conhecimento aqui, que talvez você saiba me ajudar. Existem aí alguns comentários sobre o zero sem açúcar, né? O refrigerante sem açúcar e o refrigerante tradicional. Tem quem diga que o sem açúcar é melhor justamente por estar tirando açúcar. Tem quem diga que tem outros conservantes, outras coisas ali dentro que acabam até sendo mais maléficos do que o tradicional. E aí, Shigeo, qual a tua opinião? Minha opinião é a seguinte: existe um Nenhum negócio é chamado bom, né? xenobióticos. O que é xenobióticos? É todos os produtos que são alheios ao nosso organismo. Não funcionam para a gente. Se você pegar uma Coca-Cola normal, você vai ter lá uma porcentagem, eu não sei dizer agora, talvez 70% é xenobiótico, os outros 30% é açúcar. O açúcar ainda tem função no nosso organismo, concorda? Isso é Ele não energia. é xenobiótico, a gente sabe lidar com açúcar, a gente não sabe lidar com os outros 70% xenobióticos. A Coca Zero é 100% xenobiótico. Hum. Bom, Eu, se for fazer o uso de Coca-Cola, né, eu vou preferir com açúcar. a tradicional. Mesmo É, porque eu tenho medo para minha queimar. conclusão é que não tem nada de bom, né? Vem aquela primeira frase que você falou: ambos não são alimentos. Mas Exatamente. entre os dois, então, ainda é melhor o tradicional. É, opinião minha, né? Opinião minha. Vai ter aí. Tudo vai depender também do objetivo, né? Se você quer perder peso e ainda quer tomar, aí o açúcar vai te fazer mal, né? Eu estou falando no meu caso, porque eu não tenho sobrepeso e tenho, vamos dizer assim, lenha para queimar. Então, para mim, esse açúcar não vai me fazer mal. Mas às vezes uma pessoa que está obesa, às vezes a pessoa que está com outros problemas aí, o açúcar vai ser um a mais, um plus, e aí ela acha melhor tomar a Coca Zero, né? Mas na minha opinião, nenhuma das duas funciona. E
E se é 100% xenobiótico, no caso da Coca Zero, é pior ainda. Legal. Shigeo, obrigado. Era para ser uma live mais rápida do que a última que fizemos, mas eu Rapaz, eu tenho tenho tanta certeza. coisa para falar. Então, mas eu tenho certeza que nós vamos ter que marcar um outro encontro, tá? Agora está chegando o horário que eu preciso buscar as crias na escola. Mas olha, obrigado mesmo, foi show de bola, sensacional. Você traz aí essa relação, né? Parte técnica e aplicação no dia a dia, acho show de bola. E vamos marcar, né, mais vezes para falar sobre outros, porque, meu, um assunto desse, né, que fala de saúde, de envelhecimento, é algo que todo mundo tem interesse, né? E ainda, por incrível que pareça, né, nós estamos na era da informação, mas ainda tem muita coisa aí para, né, muitos paradigmas para serem quebrados, né, Shigeo? Com certeza, com certeza. Tem muitos interesses de conflitos aí, tem muita coisa a ser desmistificada. Exato, exato. Cara, brigadão mesmo. Você quer alguma mensagem final? Quer deixar alguma dica, de repente, de uma série, um filme, um livro, algum conhecimento extra que as pessoas possam buscar? Seu Instagram, compartilhe com a gente aqui. Meu Instagram é shigeu.fisio, S-H-I-G-U-E de elefante O, ponto fisio. Lá tem algum material que fala sobre o meu trabalho, quanto somante eu sei, e também testemunho, uma prova social daquilo que faço. É, cara, eu não pensei em nenhuma série não, mas eu estou assistindo agora a Casa de Davi. Casa de Davi, Já vi. muito Sensacional. interessante. Sensacional. Sensacional, sensacional, Sensacional. sensacional. Esperando o próximo do The Chosen lá. Nossa, Com, sensacional. e com a minha filha, continuo assistindo as séries lá da Record. Estou agora em A Terra Prometida e está sendo sensacional, edificando, né? A mim mesmo, né? Eu estou fazendo isso pela minha filha, mas na verdade eu estou sendo bem edificado ali também. Oh, que legal. Eu assisti The Chosen até o final da quarta, né? Daqui a pouco vem a quinta aí. Eu assisti A Casa de Davi, muito bom, tá na Prime Video, isso aí, para quem não sabe. E também tem um no Netflix que é Moisés. É sensacional, acho que é- como é que era mesmo? O Testemunho de Moisés? Não, não, o Testamento de Moisés, se eu não me engano. Pois é. Eu Pode ver assisti, isso aí que é sensacional também. eu acabei de assistir todos os capítulos da novelinha da Record, que chama Os Dez Mandamentos, né? Aí conta Ah, todo. se eu não me engano, acho que tá na Netflix ou na Prime. Bom, não sei. Aí eu vou errar aqui, não vou falar. Mas olha, eu também eu tenho buscado muito, né, esse tipo. Inclusive, cheguei, eu estou fazendo lives semanais, sextou com propósito, às 8h30 da manhã. Então, Legal, toda sexta que se puder estar com a gente lá, vai ser benção. legal. Estarei sim. Próxima sexta-feira, vamos estar juntos. Isso aí. Um abraço, gente. Deus abençoe. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado. Bom final de semana.